integrá-los a ti. Faz deles testemunhas dos valores evangélicos e guardiães devotos das tradições cristãs. Protege-os e preserva o seu espírito com o teu olhar misericordioso e com a tua misericórdia. Torna-os certos da tua fidelidade, mensageiros do teu amor, humildes apóstolos do teu perdão, braços acolhedores e generativos para as crianças e os jovens, e procuram nos olhos dos avós um guia seguro na sua peregrinação para a vida eterna. Torna-nos capazes de dar-lhes o amor, os cuidados e o respeito que merecem nas nossas famílias e comunidades. E concede a cada um de nós a bênção de uma longa vida, para que um dia nos unamos a Ti no céu, Tu que vives e reinas no amor pelos séculos dos séculos. Amen. Bene, cominciamo la nostra terza e ultima sessione di lavoro. Verrà moderata da Piero Damosso, giornalista, caporedattore centrale al TG1 in Italia, in Rai dal 1987. Si occupa degli spazi del TG1 nel programma Uno Mattina e delle edizioni del TG1 del mattino. Ha insegnato per molti anni giornalismo in diverse università ed è autore di biografie e saggi sulla comunicazione, sulla storia del movimento cattolico e della Chiesa, sulle questioni sociali e la bioetica. È accreditato in modo permanente presso la Sala Stampa della Santa Sede. È sposato e ha 2 figli. Lascio a lui la parola e vi auguro un buon lavoro. Grazie dottoressa Gambino per questo invito, perché per me è molto importante ascoltare voi, ascoltare gli illustri relatori che interverranno. Io ho una mamma che quest'anno compirà 91 anni, mentre mio papà ne compie 89, quindi diciamo che siamo dentro una situazione di vita familiare nella quale la questione, ecco, non solo della terza età, ma praticamente della quarta età ci interroga, ci interpella, e devo testimoniare che quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che continuano a insegnarmi, proprio perché venendo qui in auto ho sentito mio papà al telefono e gli ho chiesto: senti, ma che cosa diresti tu a questo incontro? Perché sto andando a moderare un congresso internazionale sulla ricchezza degli anni. E lui mi ha detto: guarda Piero, io ci terrei che tu dicessi questo: io sono felice della vita che ho fatto e che il Signore continua a donarmi, perché ho sempre cercato di essere fedele a queste parole: il Signore ha dato, il Signore toglie, sia fatta la tua volontà, sia fatta la sua volontà. E questo è stato, anche oggi, è un grande insegnamento per me, perché mi fa capire in modo concreto, vivo, quanto l'anziano è testimonianza di luce. Di luce mi viene in mente quel passaggio del Salmo: Signore, tu sei la mia luce e la mia salvezza, di chi avrò paura? Ecco, la testimonianza dei miei genitori è questa, e credo che sia stato molto importante questo incontro internazionale, proprio perché ci fa capire meglio la risorsa dell'anziano oggi in una società che a volte non riesce a capire fino in fondo il valore della speranza, che è in preda alle sue paure e che spesso si fa disorientare, spaesare dalle paure. Allora oggi il programma è molto ricco, è articolato: la vocazione degli anziani, la spiritualità degli anziani, i sogni, la memoria, la testimonianza, il servizio, la pastorale degli anziani.
Incominceremo ascoltando il cardinale José Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, che adesso ci parlerà della vocazione degli anziani nella Chiesa. Poi sentiremo Padre Alexandra Wimello sulla spiritualità degli anziani, poi avremo un momento di dialogo, una breve pausa e una tavola rotonda sulle parole che Papa Francesco ha più volte pronunciato. La vecchiaia dobbiamo inventarcela, e qui interverranno Mario Noguera della Caritas del Cile, ascolteremo l'intervento di Mary Cohen dell'Arcidiocesi di Atlanta degli Stati Uniti e poi avremo l'intervento di Peter Kevern del Regno Unito, collaboratore della Caritas del Regno Unito. Più avanti ancora affronteremo il tema della pastorale degli anziani nella pastorale ordinaria con Maria Elisa Petrelli, responsabile della pastorale degli anziani per la Conferenza Episcopale Argentina. Un momento di dialogo e ci saranno le conclusioni della dottoressa Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Ma ora do immediatamente la parola al cardinale José Tolentino de Mendonça. Buonasera a tutti. Dire che per me è una grande gioia e un privilegio stare qui insieme in questa riflessione, in un congresso che sia per la qualità in primo luogo, ma pure per la quantità delle adesioni, è veramente un segno che parla al cuore della Chiesa e ci dice qualcosa di importante sulla pastorale e il ruolo di protagonisti che hanno gli anziani nelle comunità e nel futuro della Chiesa. So anche che il portoghese è la lingua maggioritaria in questo incontro. Boa tarde a todos. Ma presenterò la mia comunicazione in italiano. Spesso, ma con la traduzione, spesso mi domando quali criteri utilizzeremo se dovessimo scegliere noi i protagonisti della storia della salvezza. Se dovessimo individuare un personaggio per iniziare la storia della salvezza, affinché viva la vasta avventura della fede e sia il depositario della promessa, affinché esca dalla sua terra ed emigri verso una terra ignota, passando per tante situazioni esistenzialmente esigenti. La nostra scelta probabilmente cadrebbe su di un giovane. Qualcuno, penseremo noi, dotato della forza vitale, dell'energia, dell'apertura e della capacità di sognare che una simile avventura richiede. E invece Dio ci sorprende. Dio sceglie un protagonista del tutto improbabile per questa grande storia che ci include tutti, poiché Egli rivolge la sua chiamata niente meno che a un anziano. Ci siamo abituati a pensare che gli anziani si trovano in una sorta di tempo supplementare, come se avessero smesso di agire direttamente nella costruzione della storia. Dio non la pensa così. Leggendo la storia della salvezza, ci accorgiamo che degli anziani Dio fa dei veri protagonisti. Nel capitolo 12 della Genesi possiamo infatti leggere: il Signore disse a Abram:
vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Abram aveva 75 anni. 75 anni. Chiamato da Dio ad avviare una nuova storia, quando pensava che la sua fosse già terminata, Abramo sperimenterà quella parola come una sfida inattesa che lo rilancia nella grande avventura della fede. La sua vita sembrava conclusa. Sicuramente pensava di avere compiuto la sua missione e che la sua esistenza apparteneva ormai al passato più che al presente o al futuro. Eppure, Dio viene a dire a questo anziano e in lui viene a dire a tutti gli anziani che il suo cammino è carico di futuro. Che cosa chiede Dio ad Abramo? Gli chiede 3 cose fondamentali che credo possano servire da mappa alla nostra riflessione sulla vocazione degli anziani nella Chiesa. Il modello d'Abramo può effettivamente darci un grande aiuto. Per primo, Dio chiede ad Abramo la realizzazione di un'esperienza profonda di fede. C'è un detto nordamericano che recita: "Growing old is no fun." Invecchiare non è divertente. È vero, la nostra società che dogmatizza la produttività come unica moneta di valore maltratta la vecchiaia, senza capire né osservare questa stagione della vita che è così lasciata nell'abbandono. Essere vecchi è un lavoro esigente. Vuol dire cominciare da zero in qualsiasi momento e farlo spesso, costretti a reimparare cose basilari che addirittura avevamo insegnato agli altri per tutta la vita. Essere vecchi è fare quello che facevamo prima, ma più piano. Essere vecchi è rinunciare molte volte e al tempo stesso avere l'inspiegabile caparbietà di ricominciare. Essere vecchi è mostrare nell'estremo della nostra fragilità che abbiamo 7 vite. Essere vecchi è fare di più con meno. Essere vecchi è capire il valore delle briciole che sono state e sempre sono il nostro grande alimento. Essere vecchi è in molti casi lottare per sostenere una conversazione con 1/5 del vocabolario, ma con gli occhi che parlano 50 volte di più per chi sa ascoltare. Essere vecchi è lottare tutti i giorni per mantenere vivo l'inestinguibile filo dell'amore. Sì, il proverbio ha ragione. Growing old is no fun. Ma c'è una cosa che non dice, che essere vecchi è anche uno straordinario miracolo di amore e di resilienza. La terza o la quarta età non sono la fine. Viste con gli occhi della fede, possono essere l'inizio. Ad Abramo, Dio chiede di rompere con la vita sedentaria e di mettersi a vivere questa sorta di nomadismo che è la fede. E Abramo che cosa impara quando comincia ad essere un credente?
impara la fiducia. Non sa dove sia esattamente la terra in cui Dio lo manda. Non si tratta di una destinazione prefissata, chiara in partenza. In fondo, Abramo deve vivere ogni giorno nella fiducia, stretto alla promessa, in sospeso, come se la sua vita dipendesse da questo. E questa la fede. La fede è vivere esposti, è vivere senza ripari, è vivere nell'apertura, ma è vivere con fiducia, nella dipendenza di una parola. Quando Dio prende l'iniziativa, quell'uomo non rompe unicamente con lo scenario geografico e familiare che era tutta la sua sicurezza. Rompe anche con ciò che esso significava, la protezione di una cittadinanza, di una cornice familiare stabile, di un'appartenenza. Ora, la fede comincia con l'essere precisamente la sfida a trascendere il quadro individuale della nostra esistenza o le forme asseritamente definitive che noi abbiamo costruito attorno ad essa e ad aprirci fino in fondo all'impatto delle sorprese di Dio. La fede ci disinstalla per farci vivere nella dipendenza da Dio. Non esistono parcheggi spirituali, c'è anzi la chiamata ininterrotta a sperimentare l'itineranza di una promessa che è più grande di noi. Non è casuale che il modello della fede biblica sia un anziano che diventa viaggiatore, un pensionato che si mette per strada, un uomo che di per sé poteva vivere delle rendite dei suoi beni e al quale Dio fa osservare la vastità del cielo come fosse un ragazzo innamorato. Ma la fede ci vuole così. Il credente è così, un pellegrino con le mani povere e vuote e gli occhi colmi. Pensiamo alla storia di Abramo, questo uomo già anziano sposato con una donna, Sara, che soffriva di sterilità. Non avevano figli e gli viene promesso un figlio. Così che in questo momento per Abramo è ancora relativamente semplice credere, poiché vede nella sua vita i segni positivi di Dio. Percepisce che c'è una corrispondenza alla fiducia che egli ha in Dio. Dio lo ricompensa. Ma credere non è solo questo. Non si crede solo quando abbiamo le garanzie assicurate. Credere è confiare anche quando ci ritroviamo senza appoggio. La fiducia si fa sempre più esigente. In questa relazione Dio va chiedendoci sempre di più e viene il momento in cui non riponiamo più la nostra fiducia in Dio per le cose che Dio ci dà, ma confidiamo in Dio a motivo di Dio stesso. In questo senso la fede è anche prova. Gli anziani lo sanno bene. E la prova nasce in fondo dalla questione seguente: sono io disponibile a credere in Dio senza garanzie? Sono disponibile a credere in Dio andando al di là delle garanzie e relativizzandole completamente? Abramo ha quel figlio, Isacco, è il suo unico figlio, e gli viene fatta una proposta assolutamente assurda.
Abramo, sacrificami il tuo figlio. Possiamo avvertire il dramma che si consumava nel cuore di Abramo. Non ci capiva niente, sapeva di camminare senza la terra sotto i piedi, ma continuò ad ascendere quella montagna con l'unica speranza che in qualche modo, in una maniera che lui non conosceva, Dio doveva manifestarsi. E con il cuore completamente gettato in quella speranza, Abramo udì le parole dell'angelo del Signore. Abramo, non mi sacrificare tuo figlio, non è questo che io voglio. Quello che io voglio è la tua fede, la tua fede. Il filosofo Søren Kierkegaard interpretò questo testo biblico spiegandolo così: la verità, e la verità della fede in particolare, non è qualcosa di esterno che scopriamo attraverso proposizioni fredde e impersonali, ma qualcosa che sperimentiamo nel nostro interiore in maniera personale. La fede è questa fiducia personale posta in Dio e che sorpassa ogni altra cosa. Abramo ci insegna che la fede è un modo di esistere. Davanti all'incomprensibile disegno di Dio, egli lascia tutto in sospeso, tranne la relazione con Dio. Anche noi, dal fondo della nostra povertà, siamo chiamati a dire: il Signore provvederà. La Chiesa ha bisogno che gli anziani diventino convinti maestri della fede. Convinti maestri della fede. Al numero 108 della Evangelii Gaudium, Papa Francesco insiste sul fatto che occorre ascoltare gli anziani, poiché essi apportano la memoria e la saggezza della esperienza. La fede degli anziani, come la fede di Abramo, non è una fede astratta, fatta di categorie disincarnate. Al contrario, è una fede narrativa, raccontata in prima persona, passata per la prova delle vicende e dei contrasti della storia, maturata nel cuore. Nell'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit, il Santo Padre ricorda pure che la Bibbia invita sempre ad avere un profondo rispetto per gli anziani, perché possiedono un patrimonio di esperienza, hanno sperimentato i successi e i fallimenti, le gioie e i grandi dolori della vita, le speranze e le disillusioni, e nel silenzio del loro cuore custodiscono tante storie che possono aiutarci a non sbagliare e a non essere ingannati da falsi miraggi. E il Santo Padre ricorda che nel sinodo, nell'aula sinodale, uno degli uditori, un giovane della isole Samoa, ha detto questo giovane: la Chiesa è una canoa in cui gli anziani aiutano a mantenere la rotta interpretando la posizione delle stelle e i giovani remano con forza immaginando ciò che li attende più in là. È una bella immagine ecclesiale, questa che presenta gli anziani come coloro che interpretano la posizione delle stelle, a maniera di Abramo. Il Signore lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle. La fede ci porta all'esterno
è un'uscita dalle nostre visioni frammentarie, un rompere con le nostre prospettive. Guarda in cielo. Dobbiamo aprire le finestre che si aprono sulla vastità del cielo, levare i nostri occhi al di là di quello che è possibile riferire, contemplare l'immensità di Dio e del suo amore. Alzare occhi stupiti e fiduciosi al cielo è l'atteggiamento credente. Che i nostri occhi, fatti per guardare le stelle, non si spengano a forza di fissare noi stessi e la punta delle nostre scarpe. Punto 2. Abramo vive la sua fede come forma di ospitalità. Un esempio di grande chiarezza è quello dell'incontro di Marè. Il Signore apparve ad Abramo alle querce di Marè mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che 3 uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Libro della Genesi, capitolo 18, versetti 1 a 5. Era l'ora più calda nel deserto. Chi sia passato qualche volta da quelle parti sa che la cosa più prudente da farsi in quel momento del giorno è riparare all'ombra ed evitare ogni movimento. Ora Abramo corre dall'ingresso della tenda incontro ai visitatori. Nessuno ha chiesto niente, è Abramo che prende l'iniziativa di accogliere. Tante volte noi siamo anche disposti ad accogliere, ma rimaniamo in attesa di una richiesta. Abramo anticipa ed è questa la vera ospitalità e lo fa in modo gratuito, lasciando l'altro libero. Quando avrete recuperato le forze, potrete proseguire per la vostra strada. La sua unica preoccupazione è per noi una sfida e una responsabilità. È ben per questo che siete passati dal vostro servo. Ci sono tante persone che passano per la nostra vita. È importante che nell'ospitalità, nel servizio e nel dono avvertano che non fu invano che passarono da noi. La Chiesa ha per questo bisogno che gli anziani divengano maestri di ospitalità. Maestri di ospitalità. Tempo fa qualcuno mi ha parlato di un gioco abbastanza elementare che viene utilizzato nelle scuole quando si intende introdurre la questione delle scelte etiche. Una nave con i suoi 10 occupanti sta affondando. La nave è dotata di una scialuppa di salvataggio pronta a entrare in funzione. Purtroppo non c'è posto per tutti. La scialuppa può accogliere solo 7 persone. È quindi necessario determinare chi vi potrà salire. Che scelta drammatica. Naturalmente il gioco teorico vale soprattutto per aiutare a pensare eticamente. Mi ha colpito però un dato che i ricercatori rilevano.
Quanto più giovani sono gli alunni ai quali il gioco viene proposto, tanto più prevedibile è la soluzione. Se tra i passeggeri della nave ci sono dei nonni, questi sono i primi a essere salvati. Siano essi molto avanzati in età o in cattiva salute, i nonni sono i primi della lista. E ci domandiamo, perché i nonni? Che cosa sono un nonno, una nonna nel percorso di una vita quando noi alla stregua di Semi ci troviamo immersi nel lungo processo di germinazione o iniziamo a ricevere gli insegnamenti fondamentali? Qual è il loro contributo indispensabile? Perché i più giovani sentono che i nonni devono essere indiscutibilmente salvati. I nonni sono maestri di un'arte splendida e rara, l'arte di essere. I nonni sanno trasformare un normale incontro quotidiano in un'appetitosa celebrazione. Sanno guardare senza fretta, vedendo gli esseri umani speranzosamente più avanti. Sanno dare valore alle cose da niente. Non ritengano che sia tempo perso intrattenersi con i nipoti, ben al contrario. Sanno che l'amore si nutre con questa condivisione gratuita. I nonni sono dolcemente silenziosi, anche se molto chiacchieroni. I nonni sembrano distratti e questo è bello. I nonni camminano senza fretta. Hanno una saggezza che si esprime con storie calorose, non a concetti. Hanno una memoria che pare inesauribile, piena di avventure, di bagatelle e dettagli per divertire. I nonni sono già stati tante volte nei posti in cui portano i nipoti per la prima volta. Attirano l'attenzione su cose incalcolabili, come la forma di una nuvola o il colore differente che acquistano le foglie. Insegnano con serenità, mettendosi a fianco. Hanno il senso delle piccole cose, gli abbracci dove stanno quelle grandi. Non separano, come il resto delle persone, quello che è utile da quanto è inutile. Offrono il sicuro corrimano del loro affetto sempre disponibili. Indovinano quello che i nipoti non dicono, senza confondersi con la sua confusione. Quando non sono con loro, ripetono orgogliosi agli amici le frasi che gli hanno detto. Credo che se i bimbi sentono così intensamente che devono salvare i nonni, è perché percepiscono, fin da molto piccoli, che sono salvati da loro. Questa si chiama arte dell'ospitalità, che è una forma impegnativa dell'amore. La Chiesa oggi ha bisogno che i nonni siano nonni, non solo per i propri nipoti, ma che lo siano nel rapporto con tutti, soprattutto con i più giovani e i più bisognosi. Che siano, insomma, nonni a tempo pieno. I nonni sono una risorsa spirituale che ispira e rinforza evangelicamente la nostra comunità ecclesiale. In una cultura come la nostra, dove prevale un drammatico senso di orfanità, gli anziani sono chiamati a essere restauratori dei legami attraverso l'esercizio della maternità e della
paternità spirituali. Terzo e ultimo, Abramo diventa padre di molte nazioni attivando la forza generativa della trasmissione della fede. Oggi siamo immersi, in quanto civiltà, in una crisi di trasmissione. Senza una vera alleanza tra generazioni, come sostiene con insistenza Papa Francesco, noi non sappiamo da dove veniamo, di cosa siamo eredi e qual è davvero la nostra storia. Il sentimento dominante oggi nelle nuove generazioni è di non essere state confermate da quelle precedenti. Nessuno dice loro: crediamo in voi, abbiamo fiducia nelle vostre capacità, vi consegniamo il mondo. Le nuove generazioni si guardano indietro e non vedono testimoni, trasmettitori, mediatori per il passaggio che devono fare di una riva all'altra. È una crisi di trasmissione che è vissuta a tutti i livelli, nella famiglia, nelle istituzioni sociali, nella Chiesa, nella società nel suo insieme. Nell'era della comunicazione rimane tanto da dirsi, probabilmente l'essenziale. Viviamo sommersi da messaggi, però ammalati di una incapacità di interpretare la vita in profondità, di stabilirne in essi in forma esplicita. Penso spesso alla importanza che, per esempio, ha nella vita di Gesù quella scena di investitura che è rappresentata dal battesimo. Poi conosce meno la propria identità, perché la trasmissione ci rivela non quello che possiamo imparare, ma quello che siamo. Ci spiega chiaramente che noi non siamo l'origine di noi stessi, ma siamo ciò che riceviamo dagli altri. Siamo espressione del dono, una preziosa eredità che ci trascende. Trasmettere consiste nell'integrare l'essere umano in una storia e dirgli: tu sei questo, sei parte di una famiglia, sei parte di un passato o di un futuro, sei coprotagonista di una storia comune. L'essere umano non necessita solo di educazione scolastica, ha bisogno anche di trasmissione vitale. Per questo, nel contesto del Sinodo dei Giovani, Papa Francesco ha citato un delizioso proverbio egiziano che dice: se nella tua casa non c'è l'anziano, compralo, perché ti servirà. Ma non sono solo i giovani a dover cercare gli anziani. Anche gli anziani hanno la missione fondamentale di cercare e di cercare anche i più giovani e attraverso la paternità e la maternità spirituali generare in loro vita vera. Dio chiede agli anziani di essere protagonisti. Dice il libro del profeta Gioele: io infonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti e i vostri figli e le vostre figlie, e i vostri anziani faranno sogni, e i vostri anziani faranno sogni. Alla Chiesa di questo secolo, del XXI secolo, servono anziani che sognino. Grazie.
Grazie al Cardinale José Tolentino de Mendonça per questa relazione che ci ha tratteggiato e indicato con forza nella figura dell'anziano uno straordinario testimone di contemporaneità, testimone di fede, testimone dell'ospitalità che viene anticipata, testimone di paternità, di memoria viva, emersa in tutta la sua ricchezza proprio spirituale la missione dell'anziano, la missione degli anziani che è quella di cercare. Mi sono venute in mente le ultime parole di San Giovanni Paolo II la sera della morte, quando ha detto, pensando ai giovani, rivolgendosi alla piazza piena di giovani: io vi ho cercato e voi avete risposto. E allora la spiritualità degli anziani e le radici del santo popolo fedele di Dio. Ascoltiamo padre Alexandre Auimello, segretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Boa tarde a todos. Permitam-me falar em português, que é a minha língua materna. E como sabemos também de uma boa parte dos participantes desse congresso. Apesar de que me custa muito, vou ter que ler para ajudar os tradutores. Como sabem, o programa do nosso congresso está dividido em 3 sessões. Aqui vocês perceberam, né, no programa. Na primeira falamos em geral da igreja e os idosos. Na segunda concentramos a nossa atenção na relação família com os idosos. E nesta terceira e última sessão estamos falando da vocação dos idosos. Ou seja, do especial chamado e missão que os idosos têm dentro da igreja e da sociedade, como acabamos de escutar. Assim a gente tem um panorama completo, né? Temos a possibilidade, no início se falava, não, mas estamos falando só de uma dimensão, aquela mais assistencial. Não, estamos falando de todas as dimensões. Agradeço pela palestra de Sua Eminência Cardeal José Tolentino de Mendonça, que introduziu a reflexão sobre este tema. Minha tarefa é agora aprofundar em uma dimensão específica da vocação dos idosos. Ser raiz, memória viva, guardiões e transmissores de uma herança fundamental para a vida do povo de Deus no meio dos povos da terra. Nesse sentido, como agentes de pastoral, partimos da base de que existe uma espiritualidade e uma vocação própria dos idosos, própria da terceira e também da quarta idade, a qual precisamos conhecer e cultivar explicitamente. O título da minha exposição é Espiritualidade dos Idosos e as Raízes do Santo Povo Fiel de Deus. Esses são temas muito queridos ao Papa Francisco e se poderia falar muito sobre o assunto, mas tentarei ser sintético, dividindo a exposição em 5 partes. Assim vocês vão controlando se eu já estou terminando ou não. A espiritualidade dos idosos, os idosos como raízes do Santo Povo Fiel de Deus. Dentro dessas raízes, vou falar especialmente sobre a espiritualidade popular, dentro de uma perspectiva teológica muito latino-americana, e as raízes também da sabedoria popular dos idosos. E faremos uma pequena conclusão com uma imagem bíblica. A espiritualidade dos idosos. O envelhecimento da população mundial, já tantas vezes mencionado neste encontro, tem levado alguns teólogos e agentes de pastoral a se perguntarem pela espiritualidade específica que acompanha este processo. Segundo, por exemplo, Leo Carrer, em seu livro Fé que Amadurece, um teólogo alemão, Espiritualidade na Velhice, a espiritualidade, que é sempre um conceito difícil de se definir, tem a ver com um processo vital, pelo qual cada ser humano procura criar uma relação significativa consigo próprio, com o seu semelhante e com o meio ambiente. Tem a ver também com a experiência de sentido ou de falta de sentido que cada um realiza na sua vida pessoal e comunitária. Desta forma, normalmente vem associada com a experiência religiosa.
embora possa existir uma busca de espiritualidade dissociada da relação direta com Deus. A fé e a religião, ou seja, muitas vezes há essa dissociação, por exemplo, nas experiências esotéricas. Seja como for, cada etapa da vida pode ser associada com buscas diferentes de sentido e experimenta variações na sua relação consigo, com os demais, com o ambiente, com Deus e com o sentido da existência. Assim também o confronto com as últimas etapas da vida e com a morte vem acompanhado de uma espiritualidade correspondente. Vários dos expositores aqui já tocaram esses temas, aqui serve um pouco como maneira de síntese. Trata-se de um período vital que convida a mergulhar em profundidade nas grandes perguntas da existência, com as suas polaridades e contradições. A pessoa se torna mais consciente dos seus limites, suas utopias e ideias se tornam mais realistas, experimenta o anseio de viver em plenitude, mas na prática constata a fragmentação da vida. Aprende a dar pequenos passos no presente com momentos de abandono e de entrega. A vivência dessa etapa tão existencial, muitas vezes vai acompanhada de uma busca consciente ou inconsciente de experiências de sentido e pode conduzir a um encontro mais intenso ou a uma redescoberta de Deus, da fé e da religião. A pastoral dos idosos deveria estar atenta para aproveitar este momento, pois a fé cristã pode dar uma contribuição fundamental para a espiritualidade dos idosos. Envelhecer é uma oportunidade para crescer na esperança. É uma ocasião para reforçar o amor ao Deus e ao próximo, sejam eles familiares, amigos ou a comunidade cristã. É um ensejo para aprofundar ou redescobrir a fé. É tempo para, como dizia Santo Agostinho, repousar o coração em Deus. Lembro lá da primeira exposição, que falava da importância também da oração do idoso. Em algumas culturas estamos acostumados a conviver com idosos cheios de fé, talvez seja o caso do Brasil, da América Latina, mas nos países ocidentais esta realidade vai se tornando cada vez menos comuns. Países marcados por um forte secularismo ou pelo comunismo têm produzido gerações inteiras de ateus ou de pessoas com fé muito frágil e incipiente. Por isso, se por um lado ainda temos a experiência de encontrar muitos idosos que dão um profundo testemunho de fé, não devemos considerar que a fé dos idosos é evidente ou é automática. Sua espiritualidade, na verdade, precisa ser cultivada, constantemente aprofundada e até mesmo descoberta. Lembro-me ainda, como seminarista, ter acompanhado um ancião moribundo que me dizia com pena que era ateu e que gostaria de ter fé, porque seria mais fácil viver esse momento, mas não conseguia acreditar em Deus. Nunca mais esqueci essa forte experiência e que é cada vez mais comum. Portanto, a boa nova de Jesus vale também para os idosos. O Senhor quer encontrar-se pessoalmente com cada um, manifestando-se a eles como Salvador, dator de sentido para as suas vidas, convidando-os a segui-lo como discípulos e missionários. O confronto com Jesus crucificado ajudará no confronto com as muitas cruzes pessoais e familiares. A certeza da ressurreição e a entrega a Deus, apesar das perguntas de sentido nem sempre respondidas, são experiências fundamentais para quem vive uma etapa vital marcada pelo balanço da vida. É tempo de fazer um balanço da vida. Pelo aumento da fraqueza física, da possibilidade de adoecer, pelo confronto com a morte dos demais e, às vezes, desconcertante e surpreendentemente, com a descoberta da possibilidade da própria morte. Tantas pessoas que levam um susto nessa etapa porque não pensavam que podiam morrer assim tão de repente, mas com certas situações se assustam. Na busca de compreender melhor a espiritualidade dos idosos e a correspondente ação pastoral que pode estar ao seu serviço, e aqui estamos falando justamente disso, de uma ação pastoral que está preocupada com todos os idosos, com aqueles que estão mais frágeis, com aqueles que estão cheios de saúde, com aqueles que estão, digamos assim, mais abandonados, mas também com aqueles que estão do nosso lado, na nossa casa. Ou seja, uma ação pastoral com os idosos. Nós devemos distinguir, muitos autores falam disso, a terceira da quarta idade. Já foi mencionado aqui também. Nos nossos dias,
Idosos da terceira idade ainda são muito ativos e, com frequência, exercem protagonismo em suas comunidades. Muitos dedicam bastante tempo a atividades de voluntariado. Somos testemunhas de que muitas das nossas comunidades eclesiais simplesmente não existiriam sem o trabalho voluntário, caritativo, evangelizador de tantos idosos que são sua alma e seu motor. Pelo menos essa é a minha experiência no meu país. Já a quarta idade está, em geral, eu começo a falar rápido, né? Vou devagar. A quarta idade está marcada pela presença de doenças, de limitações físicas e psíquicas, que demandam muitas vezes um acompanhamento específico. Às vezes não, às vezes chegam com muita saúde na quarta idade, mas é muito mais possível de que isso aconteça. Aqui, por exemplo, ganham especial significado as visitas domiciliares, que a Pastoral da Pessoa Idosa faz, por exemplo, as instituições de acolhida, o acompanhamento espiritual, a vivência cuidadosa dos sacramentos, que importante é resgatar a Eucaristia, a reconciliação, a unção dos enfermos nessas etapas da vida, como também uma boa preparação para o momento crucial da passagem à eternidade. Junto à experiência e à fé cristãs, partindo da base de que, digamos assim, quanto mais somos cristãos, mais humanos devemos ser, os idosos deveriam ser convidados a viver também uma espiritualidade que cultive atitudes humanas saudáveis. Alguns estudiosos tentam comprovar que uma longevidade saudável está associada a condutas e atitudes que geram emoções positivas. Existem, não vou mencionar aqui todos os estudos, mas existe um estudo que fala dos 50 e tantos anos. Afirma que por volta dos 50 anos atingimos o ponto biológico determinante, que definirá a forma que envelhecemos. Como eu tenho 49, estou exatamente nesse momento, né? Então, a partir daqui, tenho que tomar cuidado com que tipo de atitudes nós vamos ter, porque disso vai depender a nossa velhice. E aí, tem um autor que fala de um alfabeto emocional, né? Ele se chama, é um geriatra argentino, Juan Hitzig, e fala, por exemplo, que condutas S, como, por exemplo, serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sorriso, funciona em português e em espanhol, né? Mas nas outras não sei se funciona. Mas essas atitudes S geram, essas condutas S geram atitudes A, ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação, etc. Por outro lado, condutas R, como por exemplo, ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistência, geram atitudes D, depressão, desânimo, desespero, desolação. Não é muito difícil perceber que isso é verdade, mesmo sem grandes estudos, mas é importante observar que a dimensão humana, as atitudes humanas saudáveis são importantes. Eu acho que muitos de nós temos essa experiência de ver pessoas idosas ativas, sociáveis, sorridentes, e isso transmite sempre muita paz, muita alegria, e nos ensina que é bom envelhecer dessa forma. Eu tenho na comunidade padres que eu digo, eu quero envelhecer como esse, mas não como esse, né? Ou seja, pessoas que transmitem também atitudes humanas. E isso também é espiritualidade, né? Gostaria então agora de passar para um outro ponto. Os idosos, raízes do santo povo fiel de Deus. Porque é o acento que nós queremos dar nessa exposição. Essa dimensão, a expressão santo povo fiel de Deus, é muito usada pelo Papa Francisco. Contudo, nem sempre se entende o seu significado. O sacerdote jesuíta argentino Juan Carlos Scanoni, que foi professor do Papa, recentemente falecido e que tinha sido inicialmente convidado para fazer a palestra que eu estou fazendo agora, afirma que a categoria povo é ambígua. Não por pobreza, mas por riqueza. De fato, a palavra povo popular em português ou em espanhol, pueblo popular, especialmente na América Latina, se pronuncia com um sabor especial. Não temos tempo para explicar aqui essa diferença. Mas essa advertência é importante porque muitas vezes, algumas latitudes ou em algumas línguas, não se entende, se interpreta mal
a linguagem usada pelo Papa, por exemplo, confundindo com populismo. Pueblo não é somente toda a gente, todas as pessoas. E popular não é como soa talvez em inglês, popular, alguém muito conhecido, né? Mas alguém famoso, mas povo é um grupo humano organizado, com memória, cultura e valores compartidos, ou seja, com raízes próprias. E aqui tocamos o nosso tema. O povo é o sujeito comunitário de uma história, com experiências concretas, consciência coletiva, projetos. Sem saber muito disso, eu acho que vocês já perceberam alguma coisa do povo brasileiro. Isso que vocês viram aqui como manifestações de diferentes tipos, é algo de um povo, né? E que certamente cada povo tem as suas características. Obviamente, muito mais profundas algumas. Confrontemos-nos simplesmente com o seu uso em Evangelii Gaudium, a ideia de povo. Ali o Papa Francisco explica que para manifestar a sua salvação a cada ser humano, Deus criou um caminho, convocá-los como povo, e não como seres isolados. Ninguém se salva sozinho, nem como indivíduo isolado, nem com suas próprias forças. Este povo que Deus escolheu para si e convocou é a igreja. A igreja é assim fermento de Deus no meio da humanidade. Porque o povo de Deus então a igreja, o povo de Deus encarna-se nos povos da terra. Então nós estamos sempre de alguma maneira encarnados, como Jesus se encarnou, nós também estamos encarnados nos povos da terra. E ali nós nos encontramos com culturas que devem ser evangelizadas. Cada um tem a sua cultura própria. Lúcio Herrera, um teólogo argentino que foi referência para o Papa Francisco, aplica esse conceito da encarnação tanto no plano subjetivo do povo de Deus, nos povos, quanto no plano objetivo da fé na cultura. Então, o povo de Deus se encarna em povos da terra, no povo brasileiro, no povo inglês, no povo americano, e a fé cristã se encarna em diferentes culturas, numa relação mútua, que se fecunda mutuamente. E que um não tem que se sobrepor ao outro, mas tem que se fecundar mutuamente. Não vou muito longe nessa reflexão, porque isso é próprio da teologia do povo, que eu acho que é muito importante que nós conheçamos um pouco mais, para entender também este pontificado. E em tudo isso, vamos aos nossos idosos, os idosos têm uma vocação especial. Tanto como cidadãos em meio ao seu povo, quanto como batizados integrantes do santo povo fiel de Deus. Possuem um papel insubstituível na vivência e transmissão da cultura, da fé, das tradições e valores humanos e religiosos. De fato, em Evangelii Gaudium, o Papa Francisco também introduz o conceito de cultura, e chega ao ponto de dizer que a graça supõe a cultura, e o dom de Deus, a fé, encarna-se na cultura de quem o recebe. Então é muito importante esse diálogo com a cultura que recebe a palavra de Deus, que recebe a mensagem do Evangelho. Nesse horizonte de compreensão é fácil entender a importância dos anciãos, das gerações mais velhas. Tal como tem uma missão cultural dentro de cada povo, quem é que transmite a cultura no povo? São os anciãos. Podem colaborar também na missão evangelizadora. Dentro de um povo, a transmissão dos valores culturais se dá de geração em geração. São nossos pais e avós que nos transmitem os valores da cultura. Por exemplo, a gente sabe valores culturais dos japoneses, por exemplo, que são sempre muito ordenados, são muito respeituosos, né? São valores culturais. E nós, quando os recebemos como imigrantes, percebemos esses valores culturais. Mas de quem eles receberam? Dos seus ancestrais. E assim, a importância cultural. Vamos passar por aí. Talvez agora, só para falar da importância, rapidamente, um testemunho muito pessoal. Uma vez, posso precisar o momento em que me dei conta da importância da transmissão da fé, enraizada nos mais velhos. É algo muito simples, mas era o segundo domingo de maio, que no Brasil se celebra o Dia das Mães. E me tocou fazer a homilia na missa das crianças. Então eu estava na missa e estava cheio de crianças assim na frente. Me atrevi a perguntar, né, eu ainda era diácono, nem padre ainda era. Num esforço de captar a atenção das crianças, me atrevi a fazer aquela pergunta em alto e bom tom. Vocês rezam, crianças? Sim, né? Aquele coro. E com a intenção de fazer uma homenagem às mães presentes, eu continuei. E com quem vocês aprenderam a rezar? E o coro foi unânime.
com a avó. Eu queria escutar com a mãe, mas escutei com a avó, porque é a avó que transmite, né, hoje, cada vez mais, o ensinar a rezar. Bom, aí eu corrigi e falei, claro, a avó é mãe 2 vezes, né? Então tá bom. Terceiro ponto, as raízes da espiritualidade popular. Na sua exortação Christus Vivit, Papa Francisco usa uma bela imagem para se referir a essa vocação dos firmes para crescer, pois sem essas raízes fortes não conseguem estar firmes na vida. Não têm onde se firmar, se agarrar a valores e convicções, facilmente se desenraizam e se extraviam. Eu que trabalhei muitos anos com jovens, antes de vir trabalhar no dicastério, eu trabalhei 16 anos com juventude. O nosso dicastério também é responsável pelo tema da juventude. E a gente percebia claramente quando um jovem vinha de uma família, digamos assim, um pouco mais estruturada, que tinha raízes, vinha mais seguro, vinha mais tranquilo, vinha com possibilidade de discutir, mas ao mesmo tempo também com fundamentos. Isso, todos os educadores fazem essa experiência. Então, acho que é só um exemplo também de como é importante dar essas raízes. Por outro lado, o Papa Francisco chama a atenção dos jovens para que não se deixem arrancar da terra dos seus antepassados, rejeitando, digamos assim, né, não ignorar a experiência dos mais velhos. Tudo isso já foi falado tantas vezes que eu não vou continuar aqui, mas leiam o capítulo 6 da Christus Vivit. E ele fala, assumam as vossas raízes, né? A partir dessas raízes, cresçam e floresçam. Nesse contexto, pais e avós, os idosos em geral, têm a missão de transmitir. E transmitir, obviamente, de forma simpática. Por isso esse sorriso desses dois aqui, né, que nos ajudam a ver a forma simpática de transmitir. Às vezes a gente tem a ideia, não, eu tenho que transmitir e transmito de uma forma séria, moralista, impositiva, né? Mas isso tem que ser sem gerar rechaço. A memória, a riqueza viva do passado, a bagagem cultural da sociedade se transmite com amor, com a beleza da fé. E o Papa fala em Christus Vivit que isso é um verdadeiro ato de amor para com as novas gerações. Esse ato de amor expressa uma verdadeira vocação dos idosos, como guardiães da memória. Ser raiz não significa, obviamente, ficar preso ao passado, né? Obviamente, a gente sabe que, às vezes, essa tendência, como uma âncora que não deixa o barco navegar, mas como ponto de arraigamento para responder aos desafios do presente. Não é olhar com saudosismo o passado, mas aprender do passado para encarar o presente e o futuro. E assim continua o Papa, né, na Christus Vivit. Eu imagino os idosos, declarou o Papa uma vez, não na Christus Vivit agora, como o coro permanente de um importante santuário espiritual, que sustenta um povo, no qual as orações de súplica, os cânticos de louvor sustentam a comunidade inteira. Portanto, aquela ideia, né, dos idosos como aqueles que elevam as preces a Deus, que fazem com que a humanidade suba a Deus, um santuário. Encher a cultura de um povo de evangelho, como um verdadeiro santuário espiritual, é o que acontece quando uma avó ensina o seu neto a rezar, quando convida a família a peregrinar a um santuário, quando lhes recorda a importância de rezar o terço ou fazer a novena de Natal. De fato, as expressões da religiosidade popular são formas muito concretas de espiritualidade, particularmente presente na vida dos idosos, mas não só deles, obviamente, que constituem formas privilegiadas de transmissão religioso-cultural da memória. Vamos ao Santuário de Aparecida? É algo que de tradição vai se passando de pai para filho. Todos os povos têm os seus lugares de peregrinação, por exemplo. Na realidade, muitos dos nossos países têm a graça de ter uma cultura ainda impregnada de expressões religiosas. Nesse caso, a fé se transmite naturalmente, quase que por osmose cultural. Não deixemos que isso se perca. Longe de ser algo negativo, como pensam algumas pessoas que se consideram, digamos assim, teologicamente ilustradas, começando por nós padres,
As formas de religiosidade popular podem expressar uma verdadeira espiritualidade e mística do santo povo fiel de Deus, enraizada culturalmente. Essa é uma constatação, agora eu falo muito rapidamente, né, que vem desde Evangelii Nuntiandi, com Paulo VI, que assumiu a experiência, especialmente latino-americana, para falar pela primeira vez, no pontificado dele, sobre a importância da religiosidade popular. E falou de uma forma muito positiva, como um meio, uma via de evangelização. Essas reflexões de Paulo VI foram retomadas por Puebla, a Conferência do Episcopado Latino-Americano em Puebla, que tem a reflexão mais profunda que vocês podem encontrar sobre a religiosidade popular e a sua importância. Depois, o documento de Aparecida, que foi escrito com a ajuda do Papa Francisco, também retomou esse tema. E o Papa, pessoalmente, nós nos conhecemos lá, trabalhamos juntos na Conferência de Aparecida, e sou testemunha que ele queria que essa parte estivesse muito bem escrita, para dizer a importância da espiritualidade popular. Ele diz, não só é uma piedade popular, mas é uma espiritualidade e chega a ser uma mística popular, que é o que encontramos no documento de Aparecida. Para os tradutores, eu vou dar um pulo aqui. Vou para a página 10. O Papa Francisco avançou nessa reflexão e fez uma reflexão, deixou para sempre, digamos assim, também fundamentado na Evangelii Gaudium, número 122 ao 126, a força evangelizadora da piedade popular. Por que eu estou falando tudo isso? Por causa da importância dos idosos como raízes, mas também dos adultos, também de todos nós, de valorizar essa transmissão cultural que se dá. As nossas culturas estão perdendo isso, e com isso nós estamos perdendo a raiz de muitos dos nossos povos. Para evangelizar, a igreja deve alcançar este núcleo simbólico, religioso, cultural do povo. É ali onde a igreja deve implantar a fé. Os idosos, então, no contexto dessa reflexão, nos ajudam a revalorizar o papel que eles têm na transmissão dessa espiritualidade. É muito mais que uma simples religiosidade, é uma espiritualidade. E é espiritualidade porque está marcada pelo Espírito Santo, diz o Papa. Convém, contudo, fazer ainda uma última observação sobre este tema. Seria equivocado reduzir o popular, espiritualidade popular, somente ao povo pobre, ou como sinônimo de povão, como nós falamos no Brasil. Sem dúvida, a espiritualidade popular traduz em si, diz o Pablo VI, uma certa sede de Deus que somente os pobres e os simples podem experimentar. E, de fato, é muito importante nós observarmos, olharmos, servirmos a espiritualidade dos pobres também materialmente. Mas, justamente, este deve ser o acento, o coração pobre e simples, que independe da condição social. É por isso que o Papa Francisco fala de coração de povo, quem tem o prazer espiritual de ser povo, quem está enraizado no santo povo fiel de Deus, tem a sensibilidade para entender tudo isso. De fato, as expressões de fé popular, que em geral são vividas por gente simples e pobre, manifestam a mesma experiência, diz o padre Fiorito, que foi um dos inspiradores do Papa Francisco. Manifestam a mesma experiência de outros setores do mesmo povo de Deus, nem tão populares, nem tão pobres. E um exemplo disso são os santuários marianos. Nós que peregrinamos sempre a Aparecida, vemos todas as condições sociais ali presentes. Porque quem vai a Luján se sente filho de Maria. Maria é mãe do povo argentino. Quem vai a Aparecida, Maria é mãe do povo brasileiro. E assim, nos diferentes santuários regionais ou nacionais, nós temos uma experiência comum de povo. É a casa da mãe de todos. Quarto ponto, as raízes da sabedoria popular. Como portadores da espiritualidade popular, os idosos expressam a sua vocação de ser raízes também da sabedoria de todo um povo. Em Christus Vivit, o Papa recordava a importância de estar aberto para recolher uma sabedoria que se comunica de geração em geração. Porque a ruptura entre as gerações não faz bem a ninguém. E isso
já falamos aqui também, o tema do diálogo intergeracional, que Maria Votti falou e fez uma reflexão muito bonita. Pulo para o final da página. Neste contexto, devemos considerar o valor da sabedoria popular muito presente na transmissão religioso-cultural. É uma oferta de sentido e fruto de uma sabedoria vivida. O conhecimento sapiencial não substitui o científico, mas o situa existencialmente, o complementa e o confirma. Todos nós já tivemos a experiência de escutar uma senhora velhinha, com muita idade, que nos dá verdadeiras lições de vida. Seja na igreja, seja na família, e às vezes pode ser os nossos avós, a gente fica assim, em português a gente fala babando, de boca aberta, da sabedoria dessa mulher, da sabedoria dessa pessoa. É disso que nós estamos falando. Onde recebeu, se ela não foi na universidade, se ela nem sabe escrever? Recebeu do Espírito de Deus, da vida vivida com Deus. E disso elas podem nos falar e muito. E temos que aprender com eles. Esta contribuição, digamos assim, da teologia do povo foi assumida em Puebla, justamente na sessão sobre a evangelização da cultura, que eu já mencionei. Em primeiro lugar, e das 5 características da sabedoria popular, eu vou só mencionar para não cansá-los. Depois os textos, todos aqueles que leram os seus textos vão ser disponibilizados nos próximos dias, nas próximas semanas, pelo menos, no nosso site, quando recebermos a versão final. Mas 5 características da sabedoria popular, como aparecem em Puebla. Pensem naquela senhora que vocês conhecem. A sabedoria dela é contemplativa, surge da contemplação. É uma forma de humanismo cristão, porque ela está falando de uma experiência humana, que também é religiosa, e por isso se expressa muitas vezes na religiosidade do povo. É uma sabedoria que é capaz de fazer síntese vital, ou seja, de unir vários elementos da vida. Depois eu vou falar sobre isso. E que tem um certo instinto evangélico, que nós chamamos muitas vezes também de sensus fidelium. Gostaria de destacar essa capacidade de síntese vital do pensar popular católico, que às vezes a gente não entende. Quanto mais a gente estuda teologia, às vezes mais longe a gente fica desse tipo de pensamento. O pensar popular sapiencial é capaz de unir Cristo e Maria. É algo que não é difícil para essa forma de pensar orgânica, unitiva do povo de Deus, por exemplo. Por isso, o Puebla indica que Maria é o ponto de união entre o céu e a terra, e sem ela o Evangelho se desfigura, se transforma em ideologia, em racionalismo espiritualista, e assim vai. Às vezes é difícil entender por que as pessoas que têm sabedoria conseguem unir as diferentes dimensões da vida. Unem, por exemplo, a contemplação à ação, o compromisso à devoção, a hierarquia ao povo de Deus, Cristo a Maria, a salvação e a libertação. Mas numa síntese vital que é um propulsor insubstituível da ação pastoral. E o fazem com instinto evangélico, sem ter estudado, mas parece que naturalmente elas percebem isso. Os anciãos, diz o Papa Francisco, são um reservatório de sabedoria, e por isso nós devemos respeitá-los nessa sua vocação e missão. Último ponto. A modo de conclusão. Maria Isabel, imagem feminina para uma pastoral dos idosos. Gostaria de concluir a presente reflexão com uma imagem bíblica. A jovem Maria de Nazaré, assim que se tornou consciente da sua missão, não duvidou em levantar-se e partir apressadamente. Aproveito para dizer que esse é o lema da JMJ em Lisboa 2022. Maria se levantou e partiu apressadamente. Para quê? Para servir a sua prima idosa Isabel. E esta, por sua vez, não considerou a sua idade um impedimento para se fazer protagonista e cumprir a sua vocação no plano de Deus. Maria entrega a sua força jovem para ajudar a sua prima, realiza gestos de amor e caridade, transmite a Isabel alegria, esperança, a força do Espírito Santo e, sobretudo,
a presença de Jesus, que faz com que João pule de alegria. Permanece ali 3 meses, cuidando dia e noite de todas as necessidades daquela família. Mas nesse encontro de corações, também Maria recebe muito de Isabel, é evangelizada por ela. Isabel, por exemplo, profetiza e confirma a missão de Maria, aquela que acreditou. Bendita és tu que acreditaste. És a mãe do meu Senhor. Senhor aqui é a palavra grega que corresponde ao Adonai hebraico, reservada a Javé, né? Ou seja, é Deus. Ela confirmou para Maria a sua missão. Isabel, com aquela sabedoria e espiritualidade profunda, própria do povo de Israel, dos pobres de Javé, dos Anauim, confirma aquilo que o anjo Gabriel tinha anunciado a Maria. Evangeliza Maria e a torna mais consciente da sua missão. O fruto do encontro é o Magnificat, que é o canto de um povo, verdadeira síntese da história de salvação colocada por Lucas nos lábios de Maria, e que alguns poucos manuscritos antigos da Bíblia chegam a colocar nos lábios de Isabel, indicando que tais palavras, enquanto exaltação da obra de Deus, poderiam brotar tanto da jovem como da anciã, pois na comunhão eclesial gerada entre elas, as duas são anunciadoras da salvação de Deus. A jovem Maria se torna assim imagem da igreja que serve os anciãos, com prontidão e generosidade. E a anciã Isabel se torna a imagem de uma igreja formada por idosos protagonistas da evangelização, que conta com que, como Maria, é mulher e mãe. E o Papa repetiu agora no dia 1º deste ano, a igreja é mulher e mãe, e encontra em Nossa Senhora os seus traços característicos, porque a igreja tem um coração de mãe. O ser feminino de Maria e de Isabel é a imagem de uma ação pastoral com traços e atitudes femininas e maternais, tais como o cuidado, a misericórdia, a acolhida, o amor e tantas virtudes facilmente reconhecidas nos rostos de nossas mães e avós, expressões carinhosas do rosto materno de Deus, sempre atento aos seus filhos mais necessitados. Que sejam estas as características da pastoral da pessoa idosa que queremos construir juntos. Obrigado pela sua atenção. Forse bisogna spegnere. Adesso, ecco, grazie a Padre Alexandre Auimello. Adesso dobbiamo recuperare un po' sui tempi perché le relazioni sono state molto interessanti, sono veramente piene di sollecitazioni e di intuizioni anche molto originali, molto importanti. Allora spostiamo il dibattito verso le 18. Facciamo adesso la pausa caffè, ci rivediamo alle 17 per la tavola rotonda, la vecchiaia, dobbiamo inventarcela. Grazie.